Olá, boa noite. A Comissão de Relações Exteriores ouviu o chanceler Ernesto Araújo. Questionado por senadores, ele não repetiu declarações polêmicas, por exemplo, sobre o nazismo. O ministro disse que a política externa do governo Bolsonaro procura resgatar a identidade do Brasil como um país que é membro do Ocidente. O ministro chegou à comissão acompanhado do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Durante o debate, criticou a política externa do Brasil nos últimos anos, que, segundo ele, não trouxe desenvolvimento para o país. E falou sobre os novos rumos traçados pelo Ministério. O Brasil, de certa forma, vinha se negando a si mesmo. E nessa negação se abusava muito do conceito do universalismo, né? Que é um conceito como qualquer outro que tem que ser analisado, mas nós vimos fazendo disso um dogma, dizendo que a política externa brasileira tem que ser universalista, e isso acabava significando simplesmente que nós não deveríamos ter uma coloração própria, não deveríamos ter uma identidade, não deveríamos perseguir nada que não fosse autorizado por certos paradigmas internacionais. Houve um problema de um enfoque comercialista também, porque a política externa era concebida muito exclusivamente por uma dimensão comercial, mas sem gerar resultado nessa dimensão comercial. E também sem reconhecer que nessa conexão com esses diferentes parceiros se deveria ir mais a fundo e se pensar, por exemplo, na questão da civilizacional, que é algo que nós estamos tentando recuperar em termos do pertencimento do Brasil ao Ocidente. Isso era uma coisa que não se falava nessa época. Ernesto Araújo negou que a aproximação com os Estados Unidos signifique um alinhamento automático com o país. Falou sobre as possibilidades de relações comerciais com Israel e disse que isso não exclui a relação com os países árabes, assim como a relação com os Estados Unidos não exclui a relação com a China. Nós pretendemos, estamos fazendo isso, acredito, estruturar a nossa relação com qualquer país em benefício da nossa, como eu dizia, da nossa independência, da nossa autonomia, do nosso desenvolvimento, seja com China ou Estados Unidos, seja com Israel ou com países árabes, né? Nós não podemos ser independentes frente a um parceiro e, ao mesmo tempo, manter uma atitude completamente acrítica frente a outro parceiro. Ele foi questionado sobre a decisão do Brasil de rejeitar uma resolução da ONU que reconhecia violações e crimes cometidos por Israel em território palestino. O Brasil foi o único país latino-americano a votar contra essa resolução. A minha pergunta é baseada na seguinte frase sua: as relações têm que ter a mesma lógica. E a lógica que determinou a minha pergunta é: os direitos humanos apurados, que foram infringidos segundo a apuração da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá entre Israel e a Palestina, são diferentes dos direitos humanos que nos sensibilizam na Venezuela? O que nós consideramos é que Israel vinha sendo injustamente singularizado no tratamento do tema de direitos humanos no contexto das Nações Unidas, sofrendo um tipo de tratamento que praticamente transformava Israel num pária da comunidade internacional. Ernesto Araújo defendeu o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, a entrada na OCDE trará mais ganhos ao país do que o tratamento especial que o Brasil tem hoje na Organização Mundial do Comércio, a OMC. A presença na OCDE, que, como o senhor mesmo dizia, trará uma redução do custo do Brasil, certamente, trará racionalidade nas nossas políticas, ajudará nas nossas reformas e atrairá investimentos. O ministro foi cuidadoso e evitou provocar mais polêmica quando foi questionado sobre suas posições, como a de defender que o nazismo foi um movimento da esquerda. Nós temos, por exemplo, várias polêmicas que foram apresentadas pelo senhor e outros integrantes do governo, tentando mudar, por exemplo, conceitos históricos, colocando que o nazifascismo, por exemplo, seria um movimento de esquerda e não de extrema-direita, reconhecido internacionalmente, inclusive pelo próprio Israel, que foi vítima, não é? A partir da questão do Holocausto.
Na questão de movimentos totalitários, eu acho importante que haja uma discussão sobre a essência desse movimento no passado e alguns no presente, independentemente de nomenclatura. Política externa, funcionamento sindical e educação. Alguns temas tratados pelos senadores na sessão plenária do Senado de hoje, destinada a discursos. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, criticou a política externa do governo Bolsonaro. Uma aliança que querem fazer e que estão fazendo sem nenhuma crítica de subordinação e de submissão do Brasil aos Estados Unidos, em nome de uma luta anticomunista completamente anacrônica e fantasiosa. Assistimos o nosso governo abrir mão da nossa soberania. Paulo Rocha, também do PT, analisou a medida provisória que permite a utilização de boleto para o pagamento da contribuição aos sindicatos. Até então, o desconto era na folha de pagamento. Isso, na verdade, é uma aberração, é um meio para acabar com a força do sindicato e facilitar a vida do explorador. É uma grave ingerência e ofensa à autonomia dos sindicatos. Autonomia essa, repito, protegida pelo artigo 8º da Constituição Federal. Cajuru, do PSB de Goiás, falou sobre educação. Goiânia, capital de Goiás, tem em conta dinheiro parado, Banco do Brasil, para a Prefeitura de Goiânia investir na educação, que é um caos lá, a educação municipal. Pasmem, tem 123 milhões. O caso revela que também nem sempre o problema é falta de recursos. O que falta é gestão, é responsabilidade social. E Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, explicou o seu voto contrário à PEC do orçamento impositivo para emendas de bancadas. Nós nunca devemos generalizar. Mas, em boa parte, os recursos de emendas parlamentares são transferidos obedecendo a critérios que levam em conta o interesse político-eleitoral e não a prioridade técnica, que atenderia aos reclamos maiores da sociedade em setores essenciais. Certamente, entre as emendas de bancadas, nós teremos a aplicação de recursos que não levarão em consideração a relação custo-benefício do investimento. Nós teremos a aplicação de recursos que não levarão em consideração as prioridades técnicas competentemente eleitas, e com isso nós teremos desperdício do dinheiro público. Em reunião nesta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos de apoio à pessoa com deficiência. Entre eles, o que assegura cartão bancário em braille para deficientes visuais. O relator Flávio Arnes disse que alguns bancos já oferecem esse tipo de cartão a clientes e que a Federação Brasileira de Bancos é favorável à medida. Não poderia ser diferente, porque os clientes com deficiência visual e que utilizam do braille constituem um número significativo. Também foram aprovados o projeto que vai facilitar a vida de pessoas com deficiência que prestam concurso público. O nome dela num cadastro evitará a obrigação de ter que comprovar a deficiência repetidas vezes. Outra proposta garante atendimento prioritário à pessoa autista. Se trata da proposta da fita colorida do braço do autista em locais barulhentos, onde deverá ter prioridade. A comissão também aprovou a exigência de laudo psicológico de agressor de mulher no caso de revogação da prisão. O laudo deverá indicar se há probabilidade de reincidência do crime. A CDH deu aval ainda a projeto que agrava penas para crimes cometidos de tocaia e nas imediações de escola. Tem que ser aprovado essas alterações dos artigos do Código Penal para evitar que crimes covardes, crimes que acontecem em mediações próximas ou nas escolas, ou quando se pega a pessoa em situações totalmente despreparadas, na entrada ou na volta de suas residências. É um crime que tem que ser banido e tem que aumentar cada vez mais a pena, crime contra a vida. E numa iniciativa de apoio a funcionários terceirizados do Senado, que estariam tendo redução salarial,
o presidente Paulo Paim anunciou reunião para tratar do assunto com o Tribunal de Contas da União. Estamos chamando o TCU para que o TCU venha aqui e explique o que é isso. Se é correto isso, baseado no quê? Se a casa não pode ter uma política de planos de cargos e salários, também para os terceirizados, não só para os que estão nos nossos gabinetes, que são cargos de confiança, que ganham bons salários. Por que a gente não tem uma política mínima para o terceirizado, de forma tal que a empresa concorrente, quando ganha, que ela mantenha pelo menos aquelas diferenças mínimas que são fruto de acordos coletivos que o sindicato fez no período. O Senado analisa propostas que podem reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência para julgar crimes comuns em conexão com crimes eleitorais, como o Caixa 2. 4 projetos de lei que tramitam em conjunto no Senado tentam reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Caixa 2. Se aprovados, podem reverter a decisão do STF. A Justiça Eleitoral não está aparelhada para a investigação criminal, para o processo criminal. E, além disso, não é só uma questão de estrutura, como diz Eliana Calmon, há uma questão também de segurança. Juízes da Justiça Eleitoral são eventuais, em boa parte, e não possuem, portanto, a segurança para decisões complexas como essas que envolvem corrupção, especialmente na administração pública, envolvendo autoridades brasileiras. Em uma votação polêmica, o STF entendeu que crimes eleitorais, como Caixa 2, devem ser investigados pela Justiça Eleitoral, mesmo que eles estejam associados a crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro. O coordenador do movimento Transparência Partidária teme que, com isso, haja uma demora na análise dos casos. A Justiça Eleitoral não goza das competências e da expertise, digamos, necessária para analisar os casos complexos de corrupção, que acabou essa expertise sendo desenvolvida no âmbito da Justiça Comum. É, portanto, necessário transferir essa expertise para a Justiça Eleitoral. Do contrário, teremos, sim, risco de impunidade com relação a esses processos que envolvem crimes de Caixa 2 ou questões eleitorais conexos a crimes comuns de corrupção. Na opinião do líder do PSL, a aprovação das propostas garantiria a continuidade da Operação Lava Jato, uma vez que muitos dos processos ligados à ação envolvem a combinação entre Caixa 2 e corrupção. Nós precisamos alterar esses conteúdos que estão nos códigos para não ter mais uma questão de indefinição. A Justiça Federal é a justiça que tem a estrutura e a condição para isso. A se manter essa decisão do Supremo Tribunal Federal é jogar fora, é o fim de todo o conteúdo da Lava Jato. A Justiça Eleitoral, por não ter uma estrutura para recepcionar todas essas apurações, pode ter certeza que tudo vai caminhar para a prescrição e acabar numa grande pizza. Mas, para o líder do PT, a decisão do STF já é uma prática que vem dando resultados. Não há por que se considerar que a Justiça Eleitoral venha a ser mais complacente com os criminosos. O que se deve fazer é dar as condições para que a Justiça Eleitoral possa investigar adequadamente as diversas denúncias ou os crimes que cheguem ao seu conhecimento. Na semana que vem, o presidente Bolsonaro chega aos 100 dias de governo. Na visão do senador Isalci, educação deve ser a prioridade do executivo, antes mesmo da economia. Veja na coluna Salão Nobre, com a jornalista Glauciene Lara. Esta semana nós tivemos um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre violência nas escolas. E também este mês houve um massacre numa escola em Suzano, no interior de São Paulo. Segundo uma pesquisa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
12,5% dos professores brasileiros ouvidos relataram que são agredidos ou recebem intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. E é esse argumento da violência nas escolas que o senador Exalci usou para justificar a implementação do homeschooling, a educação em casa, em entrevista ao programa Salão Nobre. É evidente que existe algumas dificuldades, por exemplo, a socialização, né? Mas hoje eu sempre vi a escola como um local mais seguro do mundo. Você deixava o seu filho na escola e ficava tranquilo. Hoje a coisa está difícil. Você tem medo hoje de deixar a criança na escola. Por quê? Porque é na escola hoje que tem acontecido as maiores atrocidades, droga, né, insegurança. Você vê quantas coisas que têm acontecido nas escolas. A educação em casa é defendida também pelo governo e tem projeto de lei no Congresso, porque o Supremo Tribunal Federal já disse que com a atual legislação não é possível. O senador Exalci também é um dos autores de outra proposta polêmica que tem simpatia do governo, a da escola sem partido. No Salão Nobre, Exalci defendeu ainda que o Ministério da Educação cuide apenas da educação básica. O ensino superior tem que ir para a ciência e tecnologia. Eu acho que o Ministério da Educação tem que cuidar do ensino básico, educação básica e o ensino superior, porque quem mexe com pesquisa é o ensino superior. Né? Então, eu acho que... E não adianta a gente investir no ensino superior se a gente não investir no ensino básico, porque os meninos estão chegando nas faculdades semi-analfabetos e estão saindo das faculdades também semi-analfabetos. Então, eu acho que eu faria isso, colocaria o ensino superior na área de ciência e tecnologia e cuidaria muito bem realmente da base, porque o aluno precisa chegar no curso superior com a base consolidada, né? Não dá para entrar semi-analfabeto no ensino superior. Depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que determina a execução obrigatória das emendas de bancadas no orçamento da União. O texto é o substitutivo do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que é o nosso entrevistado de hoje. Olá! A proposta de emenda à Constituição, que torna obrigatória a execução das emendas de bancadas estaduais ao orçamento da União, foi aprovada pelo plenário do Senado e retorna à Câmara dos Deputados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Espiridião Amin, relator da matéria no Senado. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Senador, seja bem-vindo. Senador, o senhor entende que essa emenda do orçamento impositivo, ela vai englobar todos os orçamentos públicos no país? Sim. É uma resposta curta e complexa, né? Municípios e estados? Sim, pelo princípio da simetria. Esta emenda que nós aprovamos, ela afeta o artigo 165 da Constituição Federal, que rege a elaboração de orçamentos. Portanto, não há como dizer que esta parte do artigo 165 novo, que vai ser escrito ou reescrito com a promulgação desta emenda constitucional, não diga respeito a todos os orçamentos públicos do Brasil. Só que ela é uma diretriz básica. Ela ainda não tem todos os acessórios que serão exigidos de uma emenda regulamentadora do orçamento impositivo. Ela vai exigir uma legislação infraconstitucional ainda. A diretriz é o seguinte, pessoal, o que uma programação de orçamento faz depois de aprovada é para valer. Por enquanto ela disse isso, nos 3 níveis. Agora, os detalhes de como vai se fazer valer, eu já encaminhei para a comissão permanente do Senado do Futuro 2 sugestões. Por incrível que pareça, a proposta de orçamento impositivo apresentada pelo senador Antônio Carlos Magalhães, que é atualíssima. Em 2000? Em 2000. Diz assim, a lei orçamentária anual será de execução obrigatória, ou melhor, é de execução obrigatória, vírgula, e aí seguem-se algumas condições e 6 parágrafos para tratar de como ela pode ser, diante de uma emergência, um fato novo, uma nova circunstância, atualizada. Teve uma fala muito interessante do senador Marcelo Castro na audiência,
reunião da Comissão de Constituição e Justiça que foi debatida, que ele fala exatamente disso. A lei orçamentária é uma das leis mais importantes do país e, paradoxalmente, ela é uma lei que não precisa ser executada. É autorizativa. Ela é autorizativa. Então, isso é o mais atual que nós temos, que eu conheço. E ainda apresentei um estudo que eu fiz, bem mais pobre, para que a Comissão Senado do Futuro, presidida pelo senador Messias de Jesus, o nome é sintomático, né? O nome é bom, trate desse assunto. Porque agora nós teremos, né, com a promulgação, um dispositivo constitucional dizendo assim, pessoal, acabou o facultativo, o autorizativo, vai ser para valer. Agora, o vai ser para valer vai ter uma série de... Os Estados Unidos estão até hoje regulamentando a lei do orçamento impositivo. A Inglaterra, que é a mãe de todos os parlamentos, tem o parlamento mãe de todos os outros, ainda se debate quando tem uma despesa tipo Brexit, né? Vamos aceitar essa despesa? Não vamos aceitar? Estamos sempre aprendendo. Nós vamos ter que aprender mais e mais rapidamente. A outra parte da emenda versa sobre o artigo 166. Aí já não é para todo mundo, porque não é regra para o orçamento. 166 tem as emendas individuais, que já são prescrições de execução já estabelecidas e que mostraram que não quebraram o Brasil, não estão envolvidas em corrupção. Não conheço nenhuma denúncia sobre emenda individual adotada a partir da emenda constitucional 86 de 2015 que justificasse as críticas que a antecederam. E se tiver crítica, porque somos humanos, vamos punir. E as emendas coletivas que vão dar ao parlamento responsabilidade, porque nós acrescentamos lá o seguinte: se uma bancada estadual colocar como sua prioridade uma obra plurianual, quer dizer, cuja execução vai demandar mais do que um ano, ela é obrigada a colocar a dotação no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, até terminar a obra. Então, a emenda estadual de uma obra plurianual, ela vai ter a dotação orçamentária inteira já no primeiro ano, especificando que ela vai para os 3 anos. Por parcelas. Eu boto o correspondente à despesa do primeiro ano, pelo orçamento. Mas vai ter que especificar na emenda, na primeira. Na primeira, na segunda, e todo ano tem que ser reapresentada. Não no valor total, mas no valor correspondente à despesa daquele ano. Porque ela vai para a lei anual de orçamento. Lei do orçamento anual. Lembra que eu falei que era o texto do Antônio Carlos Magalhães? A lei orçamentária anual terá que ser cumprida. O plurianual vai prevê-la também, mas a obrigação da bancada é apresentá-la na emenda anual, todos os anos, no valor correspondente ao que naquele ano deve ser nela investido. Ou seja, ainda contemplamos com uma pequena gradação, 0,8% no primeiro ano e 1% a partir do segundo, ou seja, conseguimos consertar um acordo envolvendo Câmara dos Deputados e Senado. Ou seja, o Congresso aceitou o debate e conseguiu rapidamente um acordo que envolveu também o interesse do Executivo. Portanto, conseguimos transformar aquilo que se anunciava como uma pauta-bomba, como um grande limão, uma limonada que aperfeiçoa a democracia. E vamos só explicar para o telespectador por que você fazer a pauta-bomba. Vamos, de uma vez por todas, acabar com essa história de dizer que nós estamos engessando o orçamento. Não estamos. Estamos vinculando o orçamento a necessidades estaduais, como acontece em qualquer lugar do mundo, a começar pelos Estados Unidos, onde o orçamento é feito e os deputados são deputados distritais, ou seja, eleitos por distritos, é voto distrital puro. E por 2 anos, eles têm que cuidar da sua paróquia. Não é clientelismo, não. É respeito ao princípio do mandato, do representativo, como é o deputado federal. E, finalmente, eu acho que na medida em que o Congresso perceber que ele é o responsável pelo orçamento e agir com responsabilidade, e nós vamos ter que criar o arcabouço legal para isso, nós vamos mostrar que o que engessa o orçamento do Brasil não são as emendas individuais nem as coletivas. São 3 grandes números. Primeiro, quanto nós pagamos de juros? 400 bilhões por ano
sem amortizar a dívida. O mesmo país que deve 4,5 trilhões e gasta 400 bilhões por ano com juros, tem 1 trilhão e 400 bilhões de reais de reservas, 377 bilhões de dólares, que são remunerados à taxa de 1% ao ano, enquanto o Brasil paga 9% de juros ao ano. Por quê? Por quê? Isso é uma cláusula pétrea? Vamos discutir esse grande número, 400 bilhões. 330 bilhões todos os anos, neste ano também, de subsídios e incentivos fiscais. E mais a Previdência, pelo menos o atual governo está enfrentando. Esses 3 números superam 1 trilhão. Isso é que ingessa o orçamento. Não são as emendas individuais e muito menos as coletivas, que pode ser que alcance 8 bilhões. Como diz o ministro Paulo Guedes, é uma ninharia. O grosso é que nós temos que enxergar. E o Congresso é que tem essa responsabilidade. A propósito de renúncias e incentivos, eu apresentei pela 3ª vez um projeto que eu confio que possa tramitar e ser bem sucedido, que não acaba, mas avalia os resultados de todos os incentivos fiscais e renúncias de receita. São 330 bilhões, isso não é ninharia, que o Brasil gasta sem saber, que o contribuinte não sabe para onde foi. Mas quem escreveu lá sabe para quem foi e a quem beneficiou. O que não se sabe é qual foi o retorno em termos de emprego, competitividade do setor e benefício para o consumidor. Vamos fazer uma avaliação anual, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, do IPEA, enfim, vamos civilizar o orçamento e dar-lhe cidadania. Senador, voltando para a questão do orçamento impositivo, se por um lado no Senado a emenda foi chamada de nova política, foi dito que ela estabelece um novo patamar para o Pacto Federativo, que pode diminuir pobreza e desigualdade, vai mudar o papel do Legislativo no planejamento dos gastos públicos. Por outro lado, especialistas e economistas levantam a possibilidade de que ela... a bancos. Todos eles, nenhum deles fala sobre juro. Todos os consultores, isso já foi dito, todos os consultores econômicos que falam na imprensa brasileira são vinculados a bancos. Eu não sou. E o senhor avalia que muda realmente em relação ao Pacto Federativo? Me colocando no lugar do presidente Jair Bolsonaro, eu conheço há 28 anos, acaba, e ele, inclusive, assinou a emenda lá atrás, junto com o senhor na Câmara dos Deputados, sim, né? Mas nós assinamos a coletiva de bancada, porque a emenda inicialmente só falava disso. Ele assinou porque eu também assinei. Eu sou o número 54, ele é o número 77, a Jandira Fegali é o 78 e o Jean Willis é o 79. Você vê que é bem diversificado. Assinamos porque isso reduz, não acaba com o toma lá da cá. Eu acho que o presidente vai poder praticar aquilo em que ele acredita. Eu sei que ele acredita nisso. E acho que ele vai se sentir à vontade do seguinte: os parlamentares vão ganhar isso porque é do seu direito constitucional. E eu vou cumprir, eu, presidente da República. Ele vai ficar aliviado, porque ele não está fazendo tomar lá da cá, e vai estar valorizando o parlamento, onde ele era considerado do baixo clero, ou não era? Muito embora tivesse expressão, força e vigor para ganhar uma eleição para presidente da República como ganhou. E era tratado aqui como baixo clero. Quanto aos consultores, eu os respeito, mas gostaria que um consultor independente, que não fosse ligado a banco, dissesse o que ingessa o orçamento. E viesse aqui debater. Por que 400 bilhões por ano de juros é cláusula pétrea? E ninguém discute. E diz que os deputados são clientelistas. Será porque estes têm um cliente só? Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.